Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre um assunto que está ali na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4º. E o que diz o inciso 4º da nossa Constituição Federal? Que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós vamos falar sobre a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. E o que nos revela a Constituição Federal através deste inciso? Como forma de reação ao regime ditatorial, a Constituição Federal ela foi promulgada e no seu artigo 5º, que elenca diversos direitos e garantias individuais, um dos principais incisos da Constituição é esse, que fala sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea. Essa garantia constitucional é uma cláusula pétrea. Não pode ser abolida nem por emenda à Constituição. A liberdade de expressão e de pensamento. Só que a segunda parte desse inciso fala que é vedado o anonimato. Agora, o porquê dessa vedação ao anonimato? Por uma razão muito simples, visa identificar a pessoa que emitiu a opinião. Porque nós sabemos que o meu direito de opinar, o meu direito de me expressar, ele termina a partir do momento que ele acaba ferindo direito de terceiro. Porque eu posso muito bem dar a minha opinião e ferir a honra de alguém com a minha opinião, ferir a imagem de alguém com a minha opinião, o que pode me responsabilizar penalmente, eu ser responsabilizado, né? Que eu posso estar aí cometendo um crime contra a honra, por calúnia, por injúria, por difamação, através das minhas opiniões, através dos meus atos. Então, é limitativo. A minha liberdade de expressão, o meu direito, o meu livre pensamento, ele não é absoluto. Tem que haver aí uma ponderação de interesses, tem que haver aí uma proporcionalidade à minha manifestação do pensamento, quando eu emito uma opinião, como quando eu emito um pensamento, eu não posso estar ferindo a honra de terceiro, ferindo o direito de terceiro. Então, por isso que é vedado o anonimato. Tá certo? É o que diz o nosso inciso 4º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Agora tem um outro fato, que as delações anônimas e os escritos apócrifos, em regras, eles não podem ser qualificados como atos de natureza processual. Ou seja, um inquérito policial ou uma denúncia criminal, ele não pode iniciar através de uma denúncia anônima. O que tem que ocorrer é o seguinte, é você utilizar esta delação anônima para você subsidiar um pontapé inicial para uma investigação. E baseado nessas investigações, caso se afira a veracidade dessas informações, aí sim você pode estar aí sustentando, né, formulando o inquérito policial para aí sim servir de subsídio, caso essas informações sejam verídicas, você está aí o Ministério Público instaurando aí uma ação penal contra alguém. Por isso que eu digo que pode ser utilizado com o objetivo de levar a informação ao conhecimento da autoridade responsável.
responsável. Daí, sim, a autoridade policial tem que averiguar se realmente constatar a veracidade dessas informações. Eu gostaria também de falar que na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 130, se discutiu ali a lei de imprensa. Se a pessoa, para emitir uma opinião jornalística, uma manifestação através de uma revista, através de um jornal, através de um órgão de imprensa, se ele deveria ou não ter o diploma de jornalista. Se essa exigência restringiria ali a liberdade de expressão intelectual, de pensamento e de opinião. E houve ali o deferimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a número 130, onde se declarou a não recepção da lei de imprensa pela Constituição Federal de 1988. E na oportunidade, o ministro da época, Carlos Aires Brito, ele se manifestou no sentido de que o ministro, ele sustentou que nenhum limite legal poderia ser instituído em relação a esse direito, a esta liberdade de expressão. E ele disse mais, ele disse que as limitações existentes seriam apenas aquelas já contempladas no texto constitucional, ou seja, vedar somente o anonimato. Ele disse isso, tá? Cabendo tão somente ao Poder Judiciário, ele passou a bola para o Poder Judiciário fazer as ponderações pertinentes em cada caso concreto, em caso de tensões com outros direitos, havendo aí uma ponderação. Como eu disse, o meu direito, ele termina quando começa o direito de terceiro. Tá? Eu não posso ofender a honra de outrem com a minha opinião. Então, cada caso tem que ser ponderado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o único que pode ponderar. A lei não pode restringir a minha liberdade de expressão, a não ser a própria vedação da Constituição Federal, que diz que veda-se o anonimato. Tá? Só que temos o ministro Gilmar Mendes, que foi voto vencido. O ministro Gilmar Mendes, inclusive ele foi relator dessa ADPF, ele diz o seguinte, ele registrou no seu voto que as restrições à liberdade de expressão em sede legal são admissíveis. Ele falou que são admissíveis, desde que visem promover outros valores e interesses constitucionais também relevantes e respeitem o princípio da proporcionalidade. Esta posição se afigura mais correta e consentânea com a teoria geral dos direitos fundamentais. Afinal, se o Poder Judiciário pode, no caso concreto, restringir a liberdade de expressão para tutelar outros princípios constitucionais, não há qualquer razão para que o legislador também não possa fazê-lo de forma geral e abstrata, desde que respeitados, logicamente, os limites dos direitos fundamentais, notadamente o princípio da proporcionalidade. É isso aí que o nosso ministro Gilmar Mendes ele opinou, tá? Ele opinou a favor de que a lei pudesse aí fazer essa restrição. O que se discutiu na arguição de descumprimento de preceito fundamental 130 foi a exigência do curso de jornalismo e a não recepção, né, da lei de imprensa pela nossa Constituição Federal. Então, para você exercer a sua expressão, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, você hoje não precisa mais de ter o diploma de
jornalismo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que você somente poder expressar o seu pensamento através de uma matéria jornalística, apenas através de um diploma, você estaria restringindo essa liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu e declarou que a lei de imprensa não foi aí recepcionada pela nossa Constituição Federal de 88. Então, está aí essa discussão sobre o inciso 4º que diz sobre a liberdade de pensamento, de opiniões que cada um tem, né, em uma sociedade democrática, em uma sociedade plural, onde todos nós temos o direito de opinar sobre algo, mas não podemos ferir a honra, a imagem, né, de outras pessoas através das nossas opiniões. Então fica aí o nosso debate no nosso blog Articulando a Legalidade. Você continue acessando www.articulandoalegalidade.blogspot.com. Sempre um assunto interessante, um assunto relevante para você. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um beijo no coração.